Bom dia a todos, irmãos. Feliz sábado. Hoje está um dia assim muito cinzentinho lá fora, mas aqui dentro temos este calor humano que é extraordinário. E temos também a companhia do nosso grande e bondoso e maravilhoso Deus, que faz com que os nossos corações se sintam sempre quentes. Cumprimentar também aqueles que nos seguem lá em casa ou que nos vão ver daqui a algum tempo, que todos também possam estar bem e que possam estar na presença e na companhia do nosso Deus. Eu hoje trago um tema que é daquelas coisas que não é fácil falar, porque não é que seja violento, mas às vezes pode ser uma violência para o nosso coração morno e tranquilo. Às vezes nós somos Laodiceia, somos a igreja em que nos sentimos demasiado bem para irmos à luta, para fazermos aquilo que é a nossa missão, que é pregar o Evangelho veementemente, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria. E nós não fazemos nem sempre isso. E esta mensagem tem um pouco a ver com isso. O tema é: o que fazes aqui, Elias? É uma pergunta que Deus fez a Elias. E esta pergunta já traz, como a gente costuma dizer, um pouco de água no bico. Ellen White conta que numa viagem que ela fez a uma das cidades que já não me lembro do nome, num inverno assim bem mais frio do que nós estamos agora aqui a passar, tudo cheio de neve, ela foi lá pregar com outros irmãos da igreja. E ela encontrou lá um irmão, que era conhecido dela já de algum tempo, que se chamava John Longborough. Tem assim um nome difícil de dizer. E este irmão, no seu início de vida de adulto, ele dedicou-se de uma forma extraordinária à pregação do Evangelho. Ele estava tão entusiasmado, ele estava tão feliz. Mas as dificuldades da vida, a falta de dinheiro, de recursos, muitas vezes a apatia das próprias pessoas, fez com que ele se desmoralizasse. E ele deixou de pregar. E então o que é que ele fez? Ele fez aquilo que sabia fazer, dedicou-se à carpintaria, que era a profissão que ele tinha. E quando Ellen White o encontrou, ela fez-lhe uma pergunta. Querido irmão, o que fazes aqui, Elias? Fez exatamente a mesma pergunta que Deus tinha feito a Elias. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre o Elias, que nós conhecemos, aquele Elias que fez, através dele Deus fez algo extraordinário, mas não vamos falar só deste Elias, porque a Bíblia não fala apenas de este Elias. A Bíblia fala de mais 2 Elias. Claro que na Bíblia há muitas coisas que são simbólicas, mas vai falar de mais 2 Elias. Elias é um nome que deriva do hebraico, que é Eliaú, e o seu significado é extraordinário. O Senhor é o meu Deus. É o que isto quer dizer, é o que Elias quer dizer. E Elias viveu numa altura em que o Israel já se tinha dividido, portanto, ele vivia no reino do norte, e no tempo em que Elias vivia um rei que fez tudo que foi contrário à vontade de Deus. Esse rei chamava-se Acabe. Ele e a sua mulher conseguiram destruir aquele povo. A mulher dele era uma mulher estrangeira que trouxe para dentro de Israel os seus hábitos, os seus deuses e, portanto, acabou por levar a que o povo apostatasse por completo. Eu hoje vou utilizar muito o espírito de profecia, porque as minhas palavras não conseguem descrever aquilo que efetivamente aconteceu, aquilo que era a vontade de Deus. E por isso eu vou utilizar o espírito de profecia e vou ler-vos aquilo que Ellen White diz em Patriarcas e Profetas, em que são vários capítulos em que ela fala sobre Elias, sobre aquilo que Elias fez, aquilo que aconteceu, por ser tão importante, e já vamos perceber porquê. Quando chegarmos ao final, nós vamos entender porque é que ela também dá tanto ênfase e porque é que a Bíblia fala de outros Elias. Então ela diz que entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração, cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Aquilo que eu vos tinha dito, Jezabel trouxe as suas práticas religiosas com aqueles deuses pagãos, Israel, e Acabe era um homem fraco, era um homem que era mandado pela sua mulher.
Agora vejam Elias, distanciado de qualquer cidade de renome e não ocupando nenhuma alta posição na vida, Elias, o tesbita, não obstante, entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus de preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a vida estava devotada à obra da reforma. A sua voz era a de quem clama no deserto para repreender o quê? O pecado e fazer refluir a maré do mal. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, a sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade e a toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Não era só advertência, as palavras dele também traziam bálsamo, traziam alívio às pessoas com quem ele falava. Quer dizer que as pessoas sofriam efetivamente naquele mundo. Ao Elias ver Israel aprofundar-se mais e mais na idolatria, a sua alma ficou angustiada. E despertou-se-lhe o quê? A indignação. Ele ficou indignado. Como é que era possível? Deus havia feito grandes coisas pelo seu povo. Tinha-o libertado do cativeiro e tinha-lhe dado as terras das nações para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis, como está escrito em Salmos 105, 44 e 45. Mas os beneficiantes, desígnios de Jeová, haviam sido agora quase esquecidos. A incredulidade estava depressa separando a nação escolhida da fonte da sua força. E contemplando esta apostasia, no seu retiro na montanha, Elias sentiu-se oprimido pela tristeza. Ele estava a observar. E aquilo provocava nele uma tristeza tão grande. Ele vivia na montanha, mas ele via o que se passava. E a tristeza apoderou-se-lhe do seu coração, porque ele estava a ver o povo dele a cair cada vez mais. Em angústia de alma, ele suplicou a Deus que detivesse em seu ímpio curso o povo outrora favorecido, visitando com juízos, se necessário fosse, a fim de que pudesse ser levado a ver em sua verdadeira luz o seu afastamento do céu. Ele já dizia ao Senhor, nem que tenhas que os castigar, mas por favor, faz com que eles entendam que estão no caminho completamente errado, estão completamente a afastar-se de ti. Ele ansiava por vê-los levados ao arrependimento antes que fossem tão longe na prática do mal, a ponto de quê? De provocar o Senhor para que os destruísse completamente. Já anteriormente Moisés também fez isso. Senhor, por favor, risca-me a mim do livro da vida, mas não os destruas. Porquê? Porque o povo estava também numa situação de apostasia total, era uma afronta para o próprio Deus aquilo que eles estavam a fazer. E Elias sabia que Deus, na sua justiça, na sua bondade e misericórdia, aguentava, mas que ia haver um limite. E ele achava que o povo, nesta altura, estava no limite dos limites. E, portanto, Deus poderia destruí-los mesmo. Ele então faz isso e diz aqui que a oração de Elias foi respondida. Deus ouviu o clamor de Elias. Apelos constantemente repetidos, admoestações e advertências tinham falhado em levar Israel ao arrependimento. Nada tinha adiantado. O coração das pessoas estava endurecido. Havia chegado o tempo em que Deus devia falar-lhes por meio dos juízos. Visto que os adoradores... Agora vejam o que está aqui. Tomem atenção a esta frase. Visto que os adoradores de Baal declaravam que os tesouros do céu, o orvalho e a chuva, não vinham de Jeová, mas das forças que regiam a natureza e que pela energia criadora do sol é que a terra era enriquecida e levada a produzir abundantemente, a maldição de Deus devia cair pesadamente sobre a terra corrompida. Às tribos apóstatas de Israel dever-se-ia mostrar a loucura de confiar no poder de Baal por bênçãos temporais. Não deveria cair sobre a terra nem chuva, nem orvalho, até que voltassem para Deus em arrependimento e o reconhecessem como a fonte de toda a bênção. Vejam que o povo estava de tal maneira cego, sim, porque as práticas pagãs que Jezabel trouxe fez com que o povo endurecesse o seu coração. Era terrível o que eles faziam. Eles faziam coisas abomináveis. Eles sacrificavam os próprios filhos. Eles tinham uma estátua que era de um boi
que era oco por dentro, eles metiam, que era aquecido, e aqueciam daquilo de tal maneira, e era ali no ventre desta estátua, aquecida ao rubro, era uma estátua metálica, que colocavam os próprios filhos recém-nascidos. Era terrível a maneira como eles viviam. Era um povo que estava completamente corrompido. Elias, que é o nosso primeiro Elias, que viveu no século IX antes, fora confiada a missão de levar a cabo a mensagem de juízo. Ele não pediu para ser mensageiro do Senhor. Ele pediu ajuda, sim, ao Senhor, mas não pediu para o Senhor o enviar a ele. Mas a palavra do Senhor veio a ele. Ele predispôs-se, na sua aflição, naquela visão que ele tinha da pendente destruição do povo, ele disponibilizou-se mesmo sem saber para que o Senhor o utilizasse. Elias leva a mensagem a Acabe, nós conhecemos a história, e diz a Acabe que ou eles se arrependiam, ou então o que iria acontecer é que durante 3 anos não iria haver chuva nem orvalho, e o povo iria sofrer por isso. Ele dá esta mensagem, ele vai ter com Acabe. É interessante que ele vai destemidamente, a Bíblia explica isso, e se vocês depois podem ler o texto, ele vai destemidamente à presença de Acabe, com riscos associados, porque não se chega naquele tempo não se chegava assim e apresentava-se ao rei, podiam ser mandados matar. E ele vai dar aquela mensagem, uma mensagem que o rei não queria ouvir, mas ele dá com toda a sua força, com toda a sua veemência, porque amando de Deus. E o que é que Deus lhe diz? Sai imediatamente da presença de Acabe. Sai. E ele foi esconder-se junto a um ribeiro em Carite, de onde ele teria água e onde ele seria alimentado pelos corvos que lhe levariam o seu alimento diário. Vejam que Deus pede a Elias uma missão, para ele fazer uma missão perigosa. Mas ao mesmo tempo diz, vai, faz aquilo que eu te digo e nada te faltará. Ele diz-nos a nós também, vão, eu estou convosco. Eu não vos mando sozinhos, eu não vos mando para fazer aquilo que vocês não sabem, aquilo que vocês não se acham capazes. Eu mando-vos, capacito-vos e estou ao vosso lado. Foi isso que ele fez com Elias. Nada lhe faltou. E ao fim de algum tempo, naturalmente, deixou de chover, deixou de haver orvalho, a própria água do ribeiro secou. E Elias ficou também sem a sua água para beber. E o Senhor diz, agora vais para uma cidade chamada Sarepta e ali tu vais encontrar uma mulher que vai tratar de ti. E diz o Senhor, eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Esta viúva não era israelita, ela era fenícia. É tão interessante, Deus não manda Elias para o seu próprio povo, manda para outro povo. E disse, tu ali vais ter acolhimento, tu ali vais ser sustentado. E ele então vai. E vai para este lugar também por uma outra razão. Era muito pouco provável que Acabe, no seu furor, porque ali ele mandou perseguir Elias, mandou encontrá-lo para o matar, era muito pouco provável que ele fosse ali procurá-lo. E, portanto, ele estaria seguro. Pela fé, nós sabemos a história, esta viúva atendeu ao pedido de Elias. Esta viúva estava a apanhar os gravetos de madeira para acender o seu lume e iria cozinhar. E esta mulher, é esta mulher que Elias vai e lhe pede para ela lhe dar pão. E ela diz, olha, estou agora a apanhar estes gravetos e vou gastar agora a última farinha e o último azeite que eu tenho. E depois, eu e meu filho vamos morrer. Iria morrer de fome. Mas ainda assim, pela fé, ela garantiu, fez aquilo que Elias lhe pediu, deu-lhe de comer e nunca faltou, segundo o relato bíblico, nem a farinha nem o azeite para o seu sustento do seu filho e do profeta. Então esta mulher garantiu todas estas coisas pela fé.
Quer isto dizer que esta mulher, pela fé, também acreditava no Deus de Elias. Mas acontece algo extraordinário. Na vida de um cristão nada é fácil. Na vida daqueles que estão do lado do Senhor, nada é fácil. E vejam, esta mulher que viu a sua sobrevivência garantida através de um homem de Deus, agora viu o seu filho gravemente doente e viu-o morrer. Viúva, sem nenhum filho, sem fonte de rendimento, ela morreria também. E ela diz diz a Elias, como é que é possível? Como é que é possível que o teu Deus permita uma coisa dessas? E Elias disse-lhe, dá-me um menino. Levou o menino para o seu próprio quarto e diz a Bíblia que se deitou sobre o menino e que fez um apelo a Deus e aquele menino voltou a viver. Deus continuava a mostrar àquela mulher que seguramente iria dizer a outras pessoas o seu poder e o seu amor por aqueles que nele confiam e que a ele se chegam. Esta mulher presenciou um milagre feito por Deus, uma confirmação para ela da confiabilidade do Deus de Elias e não dos deuses pagãos que todos os outros adoravam. Ela tinha compartilhado a sua última refeição com o profeta, que hospedou em sua casa, e como recompensa, a vida do seu filho foi restaurada. Amém. A manifestação poderosa do poder de Deus acontece quando, a seu mando, Elias volta à corte de Acabe. Deus disse, agora tens que lá ir outra vez. Passaram os 3 anos e agora tu tens que lá ir. E ele vai. E ele vai lá para desmascarar todos aqueles mais de 400 profetas que Jezabel tinha trazido da sua terra. Ele vai para os desmascarar e para mostrar àquele povo, que era o povo de Deus, quem era o verdadeiro Deus. Para que eles pudessem compreender que caminho tinham tomado e quão longe estavam daquilo que deviam estar. Sabemos que ele faz aquele altar onde metem o animal morto, rega com água, toda aquela descrição que logo à tarde, com calma, vão ler. Isto está no 1 de Reis, no capítulo 17, vão lá ler. E sabemos que, durante horas, aqueles profetas de Baal clamavam aos seus deuses, a Baal, a Astarota, aqueles deuses todos que eles tinham, que fizesse o milagre de consumir aquele sacrifício que estava ali. E sabemos que nada conseguiram. E no final, quando Elias pede a Deus para finalmente mostrar o seu poder, tudo é consumido, inclusivamente a própria água desaparece. Todos os profetas de Baal foram consumidos, todos eles foram eliminados, todos morreram. E isto fez com que Jezabel pusesse a cabeça de Elias novamente a prémio. Ela estava irritadíssima, ela estava nervosíssima e por isso Elias tinha a sua cabeça a prémio. Bom, nós vemos aqui uma parte da história que nos diz que o poder avassalador de Deus é demonstrado perante todo o povo e todo o povo temeu ao Senhor. Todo o povo percebeu que, efetivamente, os deuses pagãos não tinham poder nenhum, mas o Deus de Elias, o verdadeiro Deus, tinha o poder para fazer aquilo que eles tinham presenciado. A ameaça de morte proferida por Jezabel fez com que Elias temesse e fugisse para o deserto. Ora bem, Deus tinha acabado de fazer exatamente aquilo que tinha dito a Elias. Elias estava ali no meio do povo que tinha visto esta manifestação e que estava crente novamente no Senhor. Percebeu que o Senhor tinha feito aquilo que os outros deuses não tinham conseguido. Qual é que deveria ser a postura de Elias? Elias devia dizer, agora eu vou junto deste povo, que é o meu povo, que é o povo do Senhor, eu agora vou ensiná-los, agora eu vou novamente explicar as coisas, vou voltar a reeducá-los no caminho do Senhor. O que é que ele faz? Cheio de medo de Jezabel, foge para o deserto. Faz exatamente o contrário daquilo que seria expectável. Ele temeu, não acreditou que o Deus tinha acabado de fazer uma manifestação extraordinária do seu poder
o pudesse cuidar como tinha cuidado durante os 3 anos, porque não lhe faltou água e não lhe faltou comida. Novamente, a provisão de Deus, portanto, ele vai para o deserto, pedindo ao Senhor, ele chega a pedir ao Senhor, por favor, traz-me tua morte. Tal era o medo que ele tinha daquela mulher. Novamente, a provisão de Deus chega a Elias. E, através de um anjo, ele retoma a caminhada por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Este Horebe, o monte Sinai. Na caverna onde passou a noite, eis que a palavra do Senhor lhe veio e disse-lhe, e faz-lhe esta pergunta: o que é que fazes aqui, Elias? Porquê é que acham que Deus fez esta pergunta? Porque não era suposto ele estar ali. Era suposto ele estar junto do povo. E Deus fez essa pergunta. E esta pergunta bateu forte no meu coração. Porque Deus pergunta-nos a nós: o que fazes tu aqui, Elias? O que é que estão aqui a fazer? O que é que estamos nós aqui a fazer? Porquê? Bom, o Comentário Bíblico Adventista, no volume 2, na página 906, diz algo extraordinário. Esta pergunta que Deus fez a Elias: o que é que fazes aqui, Elias? Impressionou-o muito. Mas esta era a pergunta que ele precisava de considerar. Afinal, porquê é que ele estava ali? Quem é que o tinha chamado? Era esse o seu dever? O que é que precisava de ser feito? Porquê é que não estava em Israel instruindo e encorajando aqueles que tinham recentemente dado as costas a Baal? Lá está. Porquê é que ele não ficou lá a ajudá-los? Havia uma grande necessidade do seu ministério em sua pátria. Mas Elias encontrava-se sozinho numa terra estranha. Fugiu. No entanto, não era hora para remorsos. Vejam como Deus funciona. Não vale a pena estarmos agora a chorar sobre o leite derramado. Vamos para a frente, vamos em ação. Mas para esquadrinhar o seu coração, apenas depois de ter recobrado o seu domínio próprio, aprendido a confiar em Deus e a cumprir a missão à maneira divina, estaria pronto a voltar à pátria e a realizar a tarefa da qual tinha fugido. Ele tinha muito a aprender. A caverna seria a sua sala de aula e o Senhor seria o seu professor. Irmãos, queridos amigos, nós também às vezes escondemos-nos numa caverna, que pode ser muita coisa na nossa vida. Mas o Senhor está pronto para nos ensinar, para nos fortalecer na nossa fé, na nossa vontade, de nos capacitar. Ou seja, o Senhor, tal como foi com Elias, o seu professor, Ele também pode ser o nosso e quer ser o nosso professor. Vamos aceitar, vamos ouvir o Senhor perguntar: o que estás tu a fazer aqui, Paula? O que estás tu a fazer aqui, Ney? O que estás tu aqui a fazer, Fernanda? Vamos ouvir o que Ele diz e vamos aprender com Ele. Agora, há um outro texto que eu queria ver convosco, que é um texto que está em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Tem um texto que tem a ver com o que nós estamos aqui a falar. Vamos então ao texto de Malaquias 3 e vamos ler o versículo 1. Malaquias 3:1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor aqui está a dizer que eu envio o meu mensageiro que vai preparar o meu caminho diante de mim. Portanto, alguém que vem antes de mim, de Jesus, para preparar o seu caminho. É interessante que em Isaías 43, vamos a Isaías 43, também fala, vamos ver o que é que lá diz. Isaías 43 diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Está a falar mais da mesma coisa, preparar o caminho para a vinda do Senhor. Se juntarmos estas duas coisas, que foi o que Marcos fez, estas duas passagens vão, em Marcos 1, 2 e 3, dar-nos aquilo que a gente precisa para agora conversarmos um pouco. Vamos a Marcos 1, versículo 2 e 3. E diz assim:
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, aqui estamos a ver que o Senhor tem tudo, já nos está aqui a descrever que vem alguém para preparar este caminho. Deus enviará o seu mensageiro, mas quem é este mensageiro do Senhor? Quem é este mensageiro que clama, voz que clama no deserto? Bom, temos que ir procurar. A Bíblia tem que responder a esta pergunta. E ela vai responder isto em Lucas 1, versículos 15 a 17. Vamos a Lucas 1, versículos 15 a 17. Então o que é que nos diz aqui? Diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e a habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, já vimos aqui que esta profecia de Malaquias cumpriu-se parcialmente com quem? Com João Batista. Então, este João Batista vai fazer aquilo que Elias também fez. Então, este João Batista vai ser o mensageiro do Senhor, que vai converter os desobedientes à prudência e os justos e habilitar para o Senhor o povo preparado. Bom, este é o segundo Elias. O segundo Elias de que a Bíblia fala. Interessante notar que quando foi interrogado pelos sacerdotes e levitas sobre a sua identidade, ele disse que não era Elias. Ele negou isso: eu não sou Elias. Eles perguntaram: tu és Elias? Ele disse: não, não sou. Ele identificou-se, mas ele disse aos sacerdotes e levitas que ele era a voz que clama no deserto. Isto está em João 1, 21 e 23. Ora bem, este Elias, João Batista, veio preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Ele foi a voz que clamou no deserto, anunciando e pedindo ao povo que se arrependesse, porque vinha, o Messias estava a chegar. Quando ele agora diz que não é Elias, parece que é uma contradição, mas não há contradição nenhuma. Os judeus tinham algumas crenças. Algumas tinham bastantes, eles inventavam muita coisa. E conforme está em Mateus 17, havia uma crença entre os judeus que dizia que o profeta Elias iria voltar à terra para preparar o caminho do Messias. Bate tudo certo. Até os dias de hoje, e nós sabemos que o povo judeu, para eles Jesus ainda não veio. Para eles não veio. Estão à espera. Porquê? Eles estão à espera que Elias venha e com Elias venha o Senhor Jesus, o Messias. Então, eles dizem que até os dias de hoje o povo judeu mantém essa esperança. A cada pôr do sol, de sábado para domingo, numa cerimónia conhecida como Havdalah, eles entoam uma canção que tem esta letra: Elias o profeta, Elias o tisbita, Elias o gileadita, apresse-se em vir com o Messias, filho de Davi. E na Páscoa, os judeus preparam um lugar à mesa para o profeta Elias e deixam uma taça com vinho preparada para ele. Portanto, eles continuam à espera deste Elias. Mas nós acabámos de ler que este Elias já veio. Este Elias veio na pessoa de João Batista, veio preparar o caminho do Senhor. Foi por causa desta crença que João Batista conhecia, que ele disse que não era Elias. Ele disse: eu não sou Elias. João não era o profeta Elias que havia sido levado ao céu, porque depois havia também, eles achavam que era o Elias que já tinha sido levado ao céu. Mas o Elias profético deveria preparar o caminho para a vinda do Messias. Bom, Jesus confirmou esta interpretação, mas também apresentou uma nuance muito interessante, porque ele diz que, de fato, no verso 11, Elias virá e restaurará o quê? Todas as coisas. Agora temos Jesus a dizer que Elias virá, mas espera, quando Jesus estava nesta terra,
o Elias já cá estava, João Batista já cá estava. Ele era mais velho do que Jesus 6 meses, ele já cá estava. Mas Jesus está a dizer que virá, futuro. Não era naquela altura. Naquela altura estava lá um Elias, sim. Mas ele diz que outro virá e restaurará o quê? Todas as coisas. E depois eu, porém, digo que o Elias já veio. Sim, já lá estava. Bom, além de afirmar que Elias já tinha vindo, Jesus disse que o ilustre profeta ainda viria e iria restaurar todas as coisas. Em outras palavras, Jesus estava a dizer que a profecia de Malaquias não se limitava apenas a João Batista. Algo mais iria acontecer. Outro mensageiro seria levantado, não apenas João Batista. Assim, como haveria 2 vindas de Messias, deveria haver mais uma vez uma manifestação profética de Elias. Bom, vamos continuar. Então vamos... Perdão. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. No futuro teria que haver outro mensageiro que iria ser levantado para exaltar a lei de Moisés, preparar um povo para o grande e terrível dia do Senhor e converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isto está novamente em Malaquias, mas agora no capítulo 4, versículos 3 a 6. Voltando a Malaquias, a gente vai lá ler exatamente aquilo que estamos aqui a falar. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, este novo mensageiro que Jesus diz que vinha, foi identificado por João em Apocalipse 14, 12. O que é que nós temos em Apocalipse 14? A tripla mensagem angélica. Aqui está a perseverança dos santos que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isto está em Apocalipse 14, 2. Então, João disse que retratou um remanescente, não seria o Elias, mas aqui neste caso é um povo, é um conjunto de pessoas que têm a perseverança dos santos e guardam os mandamentos de Deus. E João retratou este remanescente apocalíptico com 2 características distintivas do Elias profético. Ele próprio fala ali, que diz que é um povo que é fiel à obediência à lei de Deus, não é? Porque guardam os mandamentos de Deus, e tem a fé de Jesus, a fé na salvação oferecida por Jesus. Além disso, apresentou-o como mensageiro de Deus que antecede o derramamento das pragas de Apocalipse 15 e 16. Isto é, antes da terra ser ferida com maldição, no quê? No grande e terrível dia do Senhor. Vêem como as coisas encaixam, como tudo vai encaixando. A identificação do remanescente apocalíptico como o Elias profético, é apoiada pelos escritos de Ellen White. No livro de meditações, num devocional que se chama A Fé pela Qual Eu Vivo, tem um texto na página 289 em que Ellen White diz assim: as palavras finais de Malaquias são uma profecia concernente à obra que deveria ser feita como preparação tanto no primeiro quanto no segundo advento de Cristo. Então, neste tempo iminente da apostasia mundial, Deus vai convocar os seus mensageiros para quê? Proclamar a sua lei no espírito e poder de Elias. E, como João Batista, ao preparar o povo para o primeiro advento de Jesus, chamava a atenção para quê? Chamava a atenção deles para os mandamentos, assim como devemos dar, não com sonido incerto, a mensagem: temei a Deus, dá-lhe glória. Porquê? Porque é vinda a hora do seu juízo, como está em Apocalipse 14, 7. Com o fervor que caracterizou Elias, o profeta e João Batista, devemos empenhar-nos em preparar o caminho para o segundo advento de Jesus. Então, irmãos, quem é que é o terceiro Elias? Somos nós, a Igreja do Senhor, o remanescente do Senhor. Somos nós. E isto é solene. Isto é uma responsabilidade muito grande que nós temos.
Vejam que Elias, o primeiro Elias, a aflição dele por ver que o povo estava a ir para o caminho da perdição. Estamos nós preocupados por ver que os nossos irmãos, o que eles estão à nossa volta, estão a ir pelo mesmo caminho? Estou a fazer a ligação, irmãos? Eu quando leio isto e quando eu penso nisto, eu sinto-me tão pequena, que só mesmo pela graça de Deus e pela sua condução, mas eu não estou sozinha, eu estou com Deus e nós não estamos sozinhos, estamos juntos, somos o povo de Deus, somos poucos, mas somos conduzidos pelo próprio Deus. Somos o Elias, o terceiro Elias, temos uma missão extraordinária, uma missão importantíssima que Deus nos deu. E tal como Ele não falhou, nem ao primeiro, nem ao segundo Elias, também não vai falhar connosco. Mas nós temos que a fazer. Agora, quero-vos mostrar, e dá para vocês verem, que há efetivamente algumas parecenças entre os vários Elias. Eu não as tenho aqui, vou tentar ver, mas vejam, o estilo de vida simples no primeiro Elias, a mesma coisa no segundo e a mesma coisa no terceiro, estilo de vida simples. A modéstia, eles vestiam-se com o seu manto, com a sua capa. Nós sabemos que João Batista se vestia com peles de animais de uma forma simples. E o que é pedido ao terceiro Elias, que somos nós, é que é modéstia cristã. E isso falta-nos muitas vezes, irmãos. Modéstia cristã. Depois diz assim, o primeiro Elias morou no campo, o segundo pregou no deserto, e no tempo do fim, o que é que nos diz o Senhor? Vão para o campo. Certo? Depois, alimentação saudável. Ele comia pão e azeite. Alimentação simples, mel e alfarroba, no caso de João Batista. A reforma da saúde, que é a verdade presente, que nós tanto falamos, que nós praticamos e também explicamos aos outros. Depois, a profecia dos 3 anos e meio sem chuva. Elias esteve no deserto. 3 anos e meio do ministério de Jesus, que viveu no deserto. Viveu no deserto João Batista. E depois, surgimento depois do fim da profecia dos 1260 anos da supremacia papal, em que a Igreja fugiu para onde? Para o deserto. Certo? É o que diz em Apocalipse, não é? Está lá. Primeiro Elias não temeu a falar a verdade e foi perseguido por 3 inimigos, Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Foi acusado de ser o quê? Perturbador. Acabe disse, tu és o perturbador do meu povo. E ele disse, não sou não. João Batista não temeu chamar o pecado pelo nome e foi perseguido por 3 inimigos, Herodes, Herodias e os sacerdotes. E nós, o terceiro Elias, por trazer a verdade à tona, o Elias profético será perseguido por 3 inimigos, poder político, poder religioso e protestantismo apostatado. E será acusado de quê? De herege. Nós vamos ser acusados de herege. Vamos ser perseguidos. Depois, combateu a apostasia e pregou os juízos divinos, o primeiro Elias. João Batista apelava aqui ao arrependimento. Ele no deserto apelava ao arrependimento. Ele não se cansava de apelar. E anunciava o quê? O reino de Jesus. Nós, terceiro Elias, combate a idolatria e anuncia a segunda vinda de Jesus através das 3 mensagens angélicas. Estão a ver? Deus vai colocando ao longo do tempo as pessoas certas, os grupos certos, para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque mesmo que eu não pregue, as pedras pregarão por mim. Vai acontecer, irmãos, vai acontecer. Bom, Ellen White diz que eis que vos enviarei o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Considerando, ela fala num contexto escatológico da passagem e de uma simbologia vinculada a Moisés e Elias. Parece que o profeta Malaquias quis referir-se à união de Deus mais do que ao círculo familiar. Ou seja, porque diz que converterá os pais, o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Bom, quem eram os pais iniciais? Era o povo judeu. Era o povo judeu que tinha a missão de levar e de influenciar todos à sua volta, todos os povos à sua volta. Os seus filhos, ao fim e ao cabo. Mas não foi isso que aconteceu. E agora o que está a acontecer no tempo do fim é que é o Israel espiritual que tem que fazer a inversão. E então isto é interessante,
Porque diz que, como o Elias profético de Malaquias e a voz clama no deserto de Isaías, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é desafiada não apenas a exaltar a lei de Deus e a preparar o mundo para a vinda de Jesus, mas também exercer um ministério de reconciliação. E quando eu li isto, fiquei, reconciliação? Mas reconciliação com quem? A resposta está, foi eleita para ser a voz que clama no deserto e confortar quem? O povo judeu. O povo de Deus inicial. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Isto está em Isaías 40, 1-3. Para desempenhar totalmente o seu papel profético, este remanescente apocalíptico somos nós, não pode negligenciar a missão também para com o povo de Deus original, com o povo judeu. Somente depois de cumprir a missão delineada em Isaías 40, 1-3, é aquilo que lemos há pouco, é que a promessa do verso 5 de Malaquias finalmente se cumprirá. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Agora, eu queria vos ler uma coisa que está no livro de Atos dos Apóstolos. Quando este Evangelho for apresentado na sua plenitude aos judeus, muitos aceitarão a Cristo como um Messias. Porquê é que eu estou a falar isto aqui? Porquê é que isto me tocou o coração? Porque nós não temos dúvida que devemos anunciar a toda a gente as três mensagens. Temos que anunciar a vinda do Senhor, temos que anunciar a palavra, temos que falar de tudo isto. Mas eu há pouco disse que o povo judeu continua à espera da primeira vinda do Senhor. Eles estão no erro. Eles estão no erro. E agora aquilo que está aqui a dizer não é só porque muitas pessoas interpretam que a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais tem a ver com as nossas famílias. Sim, também tem, porque os pais têm que haver esta conversão entre nós também. Mas Ellen White diz que é para além disso, é também para o povo de Deus que está apostatado, que é o povo de Israel, que é o povo judeu. Então ela diz que entre os ministros cristãos há poucos que se sentem chamados a trabalhar pelo povo judeu. Porém, aos que têm sido passados por alto, bem como a todos os outros, deve chegar a mensagem de misericórdia e esperança em Cristo. Na proclamação final do Evangelho, quando deverá ser feito um trabalho pelas classes de pessoas até então negligenciadas, Deus espera que os seus mensageiros tenham interesse especial pelo povo judeu, que se encontra aonde? Em todas as partes do mundo. É a maior diáspora que existe no mundo, é do povo judeu. Deus espera que nós tenhamos interesse especial pelo povo judeu, que se encontra em todas as partes da terra. Quando as escrituras do Antigo Testamento forem relacionadas com o Novo, numa explanação do eterno propósito de Deus, isto será para muitos judeus como o raiar de uma nova criação, a ressurreição da esperança. Extraordinário. Quando a Igreja simbolicamente vestir o manto de Elias e se encher do poder que caracterizou este profeta, haverá muitos conversos entre os judeus, disse Ellen White. E esses conversos ajudarão a preparar o caminho do Senhor e a fazer no deserto caminho direto para o nosso Deus. Judeus conversos hão de ter uma parte tão importante a desempenhar nos grandes preparativos a serem feitos no futuro para receber a Cristo, o nosso príncipe. Nascerá uma nação em um dia. Como? Por homens que Deus designou se converterem à verdade. Ver-se-á primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Cumprir-se-ão as predições da profecia. Há milénios que os judeus têm aguardado ansiosamente pela manifestação poderosa do profeta Elias, que restaurará todas as coisas e terá consigo a redenção final, como mencionado no artigo anterior. Mas eles continuam a cada semana a entoar aquela canção que eu vos li a letra, a Elias, convidando esse mensageiro de boas novas à sua casa para que ele venha apresentar-lhes o Messias, filho de Davi. Mas porquê que Elias demora tanto tempo a aparecer? Será que ele está a fugir da sua missão escondendo-se no Monte da Lei?
Hoje a pergunta que Deus faz ao seu povo, ao povo judeu, é: que fazes aqui, Elias? Bom, vamos concluir, queridos irmãos. Hoje há necessidade, diz Ellen White, em Patriarcas e Profetas, no capítulo 10, há necessidade da voz severa da repreensão, pois graves pecados têm causado a separação entre o povo e Deus. A infidelidade está a tornar-se, vejam, está a tornar-se rapidamente moda. Não queremos que este reine sobre nós. É a linguagem de milhares. Os sermões são suaves, tão frequentemente pregados, não deixam nenhuma sensação duradoura. Falamos que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus perdoa. Isso chega-nos, mas não. Eles são pregados tão frequentemente e não deixam nenhuma sensação duradoura. A trombeta não dá um sonido certo. Os homens não são atingidos no coração. Não é na sensação, não é na emoção, é no coração, irmãos. É o coração que Deus nos pede. Não são as nossas lágrimas, as nossas emoções, porque ficamos, de alguma forma, as palavras que foram pregadas são bonitas e nos agradaram. Não, não é isso que Deus pede. Deus pede o nosso coração. Não deixam nenhuma... A trombeta não dá o sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras e cortantes verdades da palavra de Deus. Há muitos que se dizem cristãos que, se expressassem os seus reais sentimentos, diriam: oh, que necessidade há de falar disso tão claramente? Para quê? Mas para que é que estamos a falar tão duramente uns com os outros? Para quê? Nós somos um povo que temos um Deus de amor. Atenção, atenção. Seria o mesmo, vejam que ela não diz, o mesmo que perguntar: que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Assim os homens deviam permanecer fiéis, guardas da lei de Deus, têm argumentado, a ponto de a astúcia tomar lugar da fidelidade e o pecado ser deixado sem reprovação. Isto é grave. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida mais uma vez na igreja? Sabem o que é que Natan disse a Davi quando ele pecou? Tu és esse homem. É o que Deus nos está a dizer. Vocês são essas pessoas de quem eu estou a falar. Palavras como estas raramente são ouvidas nos púlpitos de hoje. As pessoas não gostam de serem chamadas à atenção. Mas tem que ser. Mas tem que ser. Se não fossem tão raras palavras como estas, veríamos mais do poder de Deus manifestar-se entre os homens. Os mensageiros do Senhor não devem queixar-se de que os seus esforços não produzem frutos, enquanto não se arrependerem do seu próprio amor ao aplauso. Ai! Esta aqui tocou-me bem forte no meu coração. Os homens que queixam-se que os seus esforços não produzem frutos, enquanto não se arrependem do seu amor próprio ao aplauso. Há pessoas que querem ser aplaudidas pelas palavras bonitas que dizem. Há pessoas que querem ser quase adoradas por aquilo que dizem e o que fazem. Não é isso que Deus nos quer de nós. E o seu desejo de agradar é a quem? Aos homens, o que os leva a dissimular a verdade. Nós não temos que agradar aos homens, irmãos. Nós temos que ser bondosos, carinhosos, temos que ser verdadeiros uns com os outros. Mas aquilo que a gente diz é verdade, quer ela agrade ou não aos outros, aos homens. A verdade é para ser dita, por isso ela está escrita e é inequívoca. Não tem como interpretar de outra maneira. Se ficamos aborrecidos com algumas verdades que ouvimos, irmãos, temos que pensar bem na nossa vida. E em joelhos pedir ao Senhor que nos ilumine e que nos mostre o que é que nós não estamos a fazer bem. Nunca se devem desviar do caminho que Jesus ordenou que seguissem. Devem avançar pela fé. Lembrando-se que estão todos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não devem dizer as suas próprias palavras, mas as palavras de alguém maior do que os potentados da terra que lhes ordenou que dissessem. A mensagem deve ser, assim diz o Senhor. Não há outra mensagem, é assim diz o Senhor. Irmãos, assim diz o Senhor, tem que ser lido aqui. É aqui que a gente vai saber o que é que o Senhor diz. Não é ouvir o que os outros dizem, não é ver as coisas que nos aparecem, algumas cheias de erros, não é
em discussões do eu acho que, não. É o que está aqui. Assim diz o Senhor, está escrito. Deus chama homens como Elias, como Natã e como João Batista. Homens que levarão fielmente a sua mensagem sem considerar as consequências. Que dirão a verdade corajosamente. Ainda que isso signifique sacrifício de tudo aquilo que eles possuem. Aí é que muitas vezes nós não conseguimos. Porque gostamos demasiado daquilo que temos. Do conforto, das coisas, até do nosso próprio estatuto. Mas tudo isso é tão volúvel, não serve para nada, porque quando nós partirmos deste mundo, de nada nos serve isso. A estas pessoas é que ele dirigirá as palavras. Aqueles que são como Elias, como Natã, como João Batista. O que é que o Senhor vai dizer? Bem está, bom e fiel servo. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, que o Senhor nos diga essas palavras a nós quando Ele voltar nas nuvens dos céus. O exemplo daquele pastor que eu falei no início, o pastor Logborough, ele caiu na armadilha que todos nós podemos cair, que é negligenciar a missão para a qual nós fomos chamados como povo remanescente, como Elias profético. Vejam que Elias, no tempo dele, achava que não havia ninguém dentro daquele povo que temesse ao Senhor. E o que é que o Senhor lhe mostrou? 7.000 homens havia lá que precisavam de Elias. Estes 7.000 homens que metaforicamente não dobraram os joelhos perante Baal, que sejamos nós, esses homens metafóricos, seja este povo remanescente, a estes homens e mulheres Deus incumbiu de exaltar a sua lei, de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. É uma missão revelada no nome que este nome é Adventistas do sétimo dia. É o que nós somos. Falar a todos. Assim diz o Senhor. Levar a mensagem do segundo advento. Preparar as pessoas para a vinda de Jesus. Mostrar-lhe que é este Deus de amor, que é este Jesus que por nós morreu. Irmãos, que Deus nos abençoe e conduza nesta nossa missão como o remanescente, como o Elias profético. Este é o meu desejo e a minha oração para todos nós. Amém.